Olá, meus alunos queridos, aqui é o professor Luciano. Bora para mais uma aula dos exercícios, do conteúdo que nós vimos em sala de aula nesta última semana. Estamos falando de razões trigonométricas. Espero que vocês estejam bem. Isso aqui é uma oportunidade para quem faltou, para quem não entendeu muito bem e para quem quer estudar, porque estão se aproximando as provas. Então, bora lá, sejam bem-vindos e bora para a lousa. Muito bem. Razões trigonométricas no triângulo, retângulo, ok? Muito bem, gente. Aqui está um triângulo e esse triângulo está até diferente do que eu fiz em lousa na sala de aula. Por quê? Para que você não fique apegado àquela forma do triângulo com A, B, C num lugar só. Ele tem várias formas de ser colocado, depende de quem escreveu o triângulo, tá? Mas é bom você ficar tranquilo porque vai aparecer de várias formas e você vai estar estudando o conceito. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, ele é retângulo porque tem esse ângulo reto que mede 90 graus, tá? Então esse aqui é o símbolo do 90 graus. Tenho aqui esse triângulo que é formado pelo vértice A, B e C, tá ok? Que formam os lados do triângulo. Esse vértice aqui, ó, ele está próximo do ângulo alfa. Eu tenho o ângulo beta aqui que está no B e o ângulo de 90 reto que está no C, tá? Os vértices de um triângulo, ou de qualquer triângulo, não só do triângulo retângulo, mas de qualquer triângulo, serão denominados pela letra maiúscula do nosso alfabeto, A, B e C. E esses vértices também podem representar o ângulo, tá? Então, eu poderia colocar aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, usando o próprio vértice para identificar o ângulo que eu estou falando ali. Mas os gregos também usam alfa e beta para identificar ângulos, porque foi eles que estudaram toda essa questão do triângulo para resolver muitos problemas aí da humanidade. Muito bem. Uma coisa ou outra a se falar é que se eu tenho aqui o vértice A, oposto a ele eu tenho o lado A, que eu vou escrever com a letra minúscula, o A. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado B, que eu vou identificar pelo B. E oposto ao lado C, tá aqui, eu tenho o lado C, tá? Escrevo também com letras minúsculas. Então, vértice com letra maiúscula e aí lados com a letra minúscula, ok? Outra coisa a se falar aqui, muito bom e importante, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. Então, eu poderia colocar aqui, ó, alfa mais beta mais esse triângulo, esse ângulo C aqui, que eu vou colocar aqui, ó, o ângulo reto mais C, ele vai medir 180 graus, tá ok? Eu sei que esse C é 90, então esses dois ângulos aqui, eles têm que medir 90, que daria 180 graus. Isso também é uma coisa importante a se falar, tá? Eu posso identificar os lados do triângulo, além da letrinha, pelo segmento. Então, ó, o C, ele também pode ser o segmento AB. O lado A, ele pode ser o segmento BC. E o lado B pode ser o segmento, B, né? B. Lado B pode ser o segmento AC. Duas formas de identificar lados de triângulos. Vamos falar agora como os gregos chamaram esses lados e já falar um pouco do que a gente quer, que são as razões trigonométricas, ok? Bom, coloquei outro triângulo aqui, já veja que os vértices mudaram, tá? Mas não tem problema, não se preocupa com isso. Agora o que eu quero apresentar para vocês é que os gregos colocaram o lado maior do triângulo chamado de hipotenusa. Eu não sei se você está vendo aí, mas é a hipotenusa, tá ok? Essa hipotenusa, ela sempre será oposta ao ângulo reto. Então, se você pegar qualquer triângulo e quer saber qual é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é só identificar o ângulo reto e o lado oposto a ele, ou seja, está na frente dele, ó, oposto a ele, está na frente dele, é a nossa hipotenusa.
Os outros dois lados são chamados de catetos, tá? Ó, catetos. Então, olha só, esse cateto é o AB, que é o lado C. Esse cateto é o AC, que é o lado B. E a hipotenusa é o lado maior, que nós demos a letra A, nesse caso aqui. Tá ok? Vamos começar agora a formular as razões trigonométricas. Essas são as três razões trigonométricas que nós trabalhamos inicialmente. Então, olha só, o seno o seno de um ângulo será cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso sempre será cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno será cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que, em relação às razões trigonométricas, tá vendo que é uma divisão que acontece? Ela está relacionando lados com os ângulos do triângulo. Então, vamos construir aqui o seno considerando um de seus ângulos. Nós vamos começar com o ângulo alfa, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, ângulo alfa. Então, como que vamos escrever? O seno de alfa será igual ao cateto oposto, então é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Pronto. Escrevi para você aí o seno. O cosseno de alfa será igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, o alfa está aqui, o cateto adjacente é esse aqui, tá? E nós vamos escrever da seguinte forma, ó. Ele será B sobre A. Inclusive, na sala de aula, eu fiz o seguinte, né? Eu vou escrever de azul para esse ângulo aqui, ó. Vou pintar ele de azul. Então, em relação ao azul, esse cateto será oposto. Vou colocar OP. Não vou escrever, vai. Oposto. E esse cateto será o adjacente, tá? Então, em relação ao ângulo azul, eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em sala de aula. E agora, a tangente de alfa será cateto oposto, que é o C, sobre o cateto adjacente, que é o P. Muito bem. Agora eu vou mudar a cor e nós vamos considerar o ângulo beta. Ó, beta é o vermelho. Se esse ângulo é o beta, então agora esse cateto passa a ser o oposto. E em relação a esse ângulo beta, esse cateto passa a ser o quê? O adjacente. Olha aí, meu querido. Então vamos escrever as relações em relação ao ângulo, tá ok? Então vamos lá, ó. Seno de beta. Seno de beta. Gente, se vocês estiverem ouvindo uma música aí, tá passando um carro aí na rua, tá? Seno de beta vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora o cateto oposto vai ser o B. Então voltando aqui que passou um carro aí na rua, fez muito barulho, eu parei. Então, ó, o seno de beta será o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, em relação a beta, cateto oposto é B e a hipotenusa será A. Ok? Cosseno de beta. Cosseno de beta é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Acho que você já pegou o jeito. Tangente de beta será cateto oposto, então B, e cateto adjacente será o C. Eu falei dos ângulos complementares, então alfa mais beta é igual a 90 graus. Quando dois ângulos somados dão 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. E isso nos ajuda a perceber que o seno de alfa ele é igual ao cosseno de beta. Ok? E o cosseno de alfa é igual ao... vou colocar de outra cor, né? Espera aí.
Melhor para nós identificarmos aqui de uma melhor forma. E o cosseno de alfa será igual ao seno de beta. Por quê? Porque ó, se esse ângulo aqui é 90 graus, nós temos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, me parece que esses ângulos são iguais. Ou seja, significa que é um triângulo, né? Ele é retângulo aqui em A e ele tem os lados iguais. Se ele tem os lados iguais, esses dois ângulos são iguais. É um triângulo isósceles. E aí o que acontece? Esse ângulo é o mesmo que esse, então eles medem 45 graus. A soma deles dois dá 90, então eles são ângulos complementares. Então é por isso que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E as tangentes, observe que elas são inversas, tá? Então eu poderia dizer aqui, ó, que a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. Seria isso aí, tá ok? Muito bem. Vamos para frente. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Então vamos calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo B. O ângulo B é esse aqui, tá? Nesse triângulo ABC. Retângulo em A. Ele está falando que o ângulo reto, né, de 90 graus está em A, sabendo que A é igual a 10. Então, olha só, deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui, ó. Aqui o A é igual a 10 centímetros e o B é igual a 8 centímetros. Eu preciso descobrir quanto que é o C. Então, o que eu vou fazer? Vou usar Pitágoras, né? Então, ó, 10 ao quadrado, deixa eu formular aqui o teorema de Pitágoras para você, que vai ser hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ok? Bom, vamos agora substituir A por 10. Então, 10 ao quadrado igual B, que é 8 ao quadrado, mais o C, que eu não sei, meu objetivo. Então, aqui vai dar 100. Aqui vai dar 64, que é 8 ao quadrado, mais C ao quadrado. Passo o 64 para cá, então vai ficar 100 menos 64 vai ser igual a C ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 é igual a C ao quadrado. Aí aqui tem duas formas da gente resolver, que é pensar que número elevado ao quadrado dá 36 ou extrair a raiz quadrada dos dois lados. E aí quando você extrai a raiz quadrada dos dois lados, significa que C é igual a 6, ok? Pronto, achei o lado C, tudo bem? Achei o lado C. Bom, então agora nós vamos começar a calcular. Então, seno, ele quer o seno, né, de B. Então, em relação a B, então é 30 graus. Então, seno de 30 graus será igual cateto oposto, que vai ser 8 sobre 10. Se você simplificar isso por 2, vai dar 4 sobre 5, tá? Dividir por 2 e dividir por 2 vai dar 4 quintos. Muito bem. Agora, cosseno de 30 graus, que ele também vai querer, é cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai ser 6 sobre 10. Também posso simplificar e vai dar 3 sobre 5 também, dividindo os dois números aqui por 2. E a tangente, né? Tangente de 30 graus será cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 8 sobre 6. E aí, simplificando por 2, vai dar 4 terços. Ok? 4 terços. Então, era isso aí. Atividade 2. Uma escada de 10 metros é apoiada em um muro, formando com o chão um ângulo de 20 graus. Desenhe o esquema. Calcule a altura do muro, sabendo que o seno de 20 graus é 0,34, tá? Esse valor vem através de uma tabela trigonométrica que mais para frente a gente vai usar. Mas aqui vamos só aplicar o conceito. Então, eu vou fazer um esquema. Então, tá aqui meu esquema, tá ok? Aqui o H é o muro, aqui a escada que foi colocada sobre o muro, tem 10 metros, forma um ângulo de 20 graus. O que eu vou fazer? Eu quero saber o quê? Calcule a altura do muro. Já fiz o esquema, agora calculo a altura do muro. Então, olha só, eu tenho
Quero saber o cateto oposto ao ângulo e tem uma hipotenusa. Cateto oposto e tem uma hipotenusa, isso é seno, né? Então, seno de 20 graus é igual a H, que é o cateto oposto, sobre o 10, que é a hipotenusa. Passa esse 10 para cá, então 10 vezes o seno de 20 graus vai me dar a resposta da altura do muro. A gente sabe que o seno de 20 graus é 0,30 graus, eu vou substituir, então 10 vezes 0,34 igual a H. 0,34 vezes 10, nós temos aqui então 3,4 metros vai ser a altura desse muro. Tranquilo, né? Muito bem, a aula já está aqui com 15 minutos, então eu vou parar aqui. Vou fazer uma segunda parte com mais conteúdos, né? Conceitos sobre razões trigonométricas. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.